cerca de 80 mil torcedores na decisão entre a Espanha e a Argentina no domingo. De acordo com a previsão do tempo, uma frente fria chegará à região no fim de semana e ajudará a dispersar a fumaça. Com isso, a qualidade do ar deve melhorar antes do jogo. O premier espanhol Pedro Sánchez anunciou que vai acompanhar a partida no estádio. Crítico do governo americano, o europeu encontrará o presidente Donald Trump. A relação entre os dois líderes ficou ainda mais tensa depois de Sánchez se posicionar de forma contrária à guerra entre Estados Unidos e o Irã. Já o presidente argentino, Javier Milei, disse que prefere assistir à final pela televisão. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Gortag, com você construindo o mundo. Apresentação Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje é sexta-feira, dia 17 de julho de 2026. Vamos juntos, há 2 dias da finalíssima da Copa do Mundo. Vamos com todas as informações do time do seu coração a partir de agora. Na retomada do Campeonato Brasileiro, o Santos perdeu por 2-1 para o Botafogo no Engenhão. Lucas Emanuel e Kadir marcaram os gols do time carioca. Barreal foi o autor do gol santista. Em Salvador, o Vitória venceu o Vasco da Gama pelo placar de 1-0. Árbitro da final da Copa chora ao ser escolhido e é abraçado por colegas. Lavkovic da Eslovênia apitou empate entre Brasil e Marrocos na fase de grupos. O trio esloveno comandará a decisão entre Espanha e Argentina no domingo. A arbitragem da disputa do terceiro lugar entre Inglaterra e França ficará sob a responsabilidade do venezuelano Jesus Valenzuela. Grande Prêmio da Bélgica, Max Verstappen lidera o primeiro treino e Bortoleto fica na 10ª posição. O piloto da Red Bull se sobressaiu na sessão que abriu a etapa. Lewis Hamilton e Charles Leclerc completaram o top 3. Palmeiras vence a Inter de Limeira em jogo treino na Academia de Futebol do Verdão. Luigi e Riquelme Felipe marcaram os gols do Verdão na partida amistosa. Unimed Campinas Basquete e SESI Araraquara se enfrentam nesta sexta-feira às 19h30 no ginásio do Tênis Clube. É o segundo jogo dos playoffs da semifinal da LBF. Com vantagem na série, Campinas precisa de uma vitória para garantir a vaga na decisão. Já o SESI precisa do resultado positivo para forçar o jogo 3. E agora o destaque do futebol de Campinas, Guarani e Ponte Preta, na voz de Antônio Lupe. Bom dia, Lupe, tudo bem por aí? Tudo bem, Júlio, bom dia pra você, ótima sexta-feira pra quem acompanha o CBN Esportes no Guarani, que hoje apresentou atacantes Everton Brito e também Matheus Guilherme. São as caras novas do Bugre para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Os dois já estão regularizados no BID. Frontini, executivo de futebol, também falou sobre as pendências salariais e espera que tudo se resolva o mais rápido possível para trazer tranquilidade no Guarani, que busca o acesso. Já na Ponte Preta, ontem o assunto foi a SAF na Macaca. O presidente Luiz Torrano afirmou que recebeu uma proposta com investimento superior a R$1 bilhão. Porém, hoje, protesto no Moisés Lucarelli. As paredes, os muros do Majestoso foram pichados por torcedores que reclamam da atual administração do clube. A Macaca joga contra o Goiás, amanhã, 16h, no Majestoso. Obrigado, Antônio Lupe. Agora a opinião com Fábio Scheibe. Aliás, opinião em destaques com Fábio Scheibe aqui no CBN Esportes. Tudo bem, Fabião? Um abraço pra você, bom dia. Muito bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. Não tem como ser diferente, né? Destacar a final da Copa do Mundo, domingo, 16h, no MetLife Stadium, em New Jersey, Nova York.
A Espanha chega com uma invencibilidade de 37 jogos, né? Não perde desde aquela derrota contra a Colômbia na data FIFA de março de 2024. E tem um gol sofrido apenas nessa Copa do Mundo. Vai tentar fechar a casinha mais uma vez, aí ter a posse de bola para encarar a Argentina. A Argentina que chega diante de muitas batalhas aí na Copa do Mundo também, jogos históricos também, jogos nervosos, onde a Argentina conseguiu virar o placar e conseguiu a vitória à base da raça e da vontade. A Argentina tentando o tetracampeonato, enquanto a Espanha o bicampeonato, mas no caso da Argentina seria o bicampeonato consecutivo, um jogão lá em Nova York às 4 da tarde do próximo domingo, hein, Julio? Boa, Fábio Scheibe. É isso, participações liberadas para os nossos ouvintes também. Clima de final de Copa do Mundo. Clima. 991869070. 991869070. Mas eu falei certo. Você deu uma engasopada 991869070, nosso WhatsApp. Calma, garotinho. Você dá o seu. Não, isso aí. Carlão de Freitas uma vez passou o número dele aqui no ar, você tá sabendo, né? O Carlão de Freitas, ele muito desatento, ele começou a falar o celular e eu falei assim, ô Carlão, ele falou, oi, eu falei, esse é o seu particular, vai chover mensagens. Aí ele corrigiu rapidamente, mas já era tarde, né? Ai, podem mandar mensagem aí pro nosso WhatsApp, fique à vontade, também participações pelo YouTube que a gente registra aqui durante o CBN Esportes. Tem trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Samela Deep. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora são 11h12. CBN Esportes Campinas. Na GWM Germânica, o híbrido mais vendido do Brasil agora é Flex. Conheça a linha Raval H6 Flex, um SUV que reúne inovação, eficiência e liberdade para escolher entre gasolina e etanol. Aproveite! Linha Raval H6 Flex a partir de R$ 199.990, com IPVA grátis no estado de São Paulo. Visite a GWM Germânica e agende seu test drive. Com suas condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro, você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Quer crescer na carreira e ter melhores resultados no seu negócio? Com a Mastermind Campinas, você desenvolve oratória, liderança e gestão de pessoas na prática. Invista em você e conquiste resultados de verdade. Mastermind Campinas. Acesse mastermindcampinas.com.br. Informações chegando com o Mário Quintino aqui na CBN. Tudo bem, Mário? Bom dia para você. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue pela Barão de Itapura, aqui em Campinas, movimentação maior para quem vem da rodoviária e vai acessar Andrade Neves e também mais à frente, já na chegada para a Avenida Brasil. Na Brasil, a movimentação é maior nos dois sentidos, à altura da Barão de Itapura, principalmente para seguir em direção da Orozimbo Maia. Falando também do anel viário Magalhães Teixeira, tem atendimento de uma ocorrência na alça de acesso para a rodovia dos Bandeirantes. Na verdade, é para quem sai da Bandeirantes e vai acessar o anel viário, então atenção ali na altura do quilômetro 18 para seguir na pista sentido rodovia Dom Pedro. Nos outros trechos do anel viário, aí o nosso ouvinte segue sem problemas em toda extensão. A Francisco von Zuben, na ligação entre Valinhos e Campinas, tem movimentação maior na altura do São Gabriel, principalmente para seguir em direção do centro de Campinas. Júlio. Valeu, Mário. Obrigado pelas informações. Mário Quintino volta aqui na programação da CBN, agora 11h14. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. CBN, a rádio que toca notícia. O Mini Cooper S 3 portas está na Mini Germânica com condições especiais. Preço promocional de R$ 269.990 à vista ou entrada de 60% com saldo em 12 vezes e taxa zero. E se você tem um usado, tem ainda mais vantagem. Bônus Conquest de R$ 20 mil na troca. Agende seu test drive e sinta o novo Cooper.
Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Seu momento merece chopp artesanal Bergrin. Viva a experiência. Simbora! Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Negócio certo. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Negócio certo. No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui a obra avança. É corte certo, é confiança. Pra tirar a ideia do papel, pode ter certeza. Com o toque de Cotag, a obra fica uma beleza. Tem tudo pro trabalho ser ligeiro. Na parede ou no piso, o resultado é certeza. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. É progresso no dia a dia, com a galera em ação. É tecnologia com Cotag na mão. É precisão, cotador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. É corte certo. Cotag, com você construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. Estamos de volta, 11 horas e 17 minutos. Deixa eu atender aqui a galera que já está chegando, participando do nosso WhatsApp. Bom dia, CBN. Lupe, a Inter de Limeira fez um amistoso com o Palmeiras essa semana, intervalo de 15 dias na Série C, né? Inclusive foi destaque aqui no CBN Esportes. E o Guarani, Lupe, vai ficar parado? Tem alguma previsão de amistoso ou não? Pergunta aqui o Pércio Palmeira, grande Pércio. Ô, Pércio Palmeira, cara, eu não tenho informação de jogo treino não. Mas podia ser, né? A Inter... Foi ontem, né, se não me engano, o jogo treino com o Palmeiras, lá na Academia do Verdão. Foi ontem à tarde, o Palmeiras enfrentou a União São João pela manhã. Você foi lá, Fábio? E à tarde não fui, estava aí no programa, né, ontem. É verdade. E é fechado também, né, pra imprensa. Não, mas vai imprensa, né? Não e à tarde enfrentou a Inter de Limeira. Mas não tem informação de jogo treino no Guarani, não. Pode ser que tenha algum na semana que vem ou nesse final de semana. Às vezes os clubes fazem e não divulgam, né? Bom dia, amigos da CBN. Quer dizer que no próximo Mundial de Clubes teremos representantes da cidade, com orgulho para Campinas. Abraço, JP de Moraes. No vôlei, né? É isso. No vôlei sim, vôlei, né? sim. Agora, Aliás, o vôlei, no aspecto esportivo, tem sido grande motivo de orgulho para Campinas. Cara, o basquete também tem um projeto bacana com a Unimed Campinas, porque Guarani e Ponte, nos últimos anos, tem decepcionado bastante, né? Eu tava pensando ontem à noite isso lá em casa, né? Com seus botões. Porque eu tô pensando em hoje à noite comparecer lá no ginásio do Tênis Clube, porque eu gosto de basquete. É um show de bola. Eu gosto de basquete, joguei basquete, eu gosto do esporte. E eu tava pensando justamente sobre essa situação. Campinas, ele tem dois projetos muito bacanas fora do futebol. Claro que Ponte Preta e Guarani são muito tradicionais, só que o Vôlei Renata, cara, o Vôlei Renata fez uma campanha, uma temporada histórica. Título sul-americano, brigou no Mundial de Clubes, né? Foi o melhor brasileiro, se não me engano, no Mundial de Clubes, que foi disputado lá em Belém. Venceu a Copa Brasil, chegou em mais uma final de Superliga, mas não venceu. Mas é o jogo, um ganha, um perde. Só que tem colocado o nome de Campinas a cada ano que passa num cenário muito interessante. E o Unimed Campinas Basquete também, porque apesar do esporte, o basquete feminino, ter pouco incentivo por tudo que a gente sabe que acontece e mais, o projeto do Unimed Campinas Basquete, que já está aqui na cidade há um bom tempo e vinha já com outro patrocinador, é muito interessante. Então, eu acho que a cidade precisa principalmente abraçar um pouquinho mais, inclusive, o basquete, tá? Entrada de graça no ginásio, hoje às 7h30 da noite lá no Tênis Clube. Então, quem sabe, né, Campinas chegando a mais uma final, brigando por um título, assim como já aconteceu em 2018. E eu lembro que foi uma atmosfera muito legal, se não me engano, a gente trabalhava junto, né, em outra emissora, e nós fizemos a transmissão desse jogo, né, a final do Campinas Basquete, que ficou com o título. Então, eu acho que é muito legal, e hoje fica o convite para quem quiser acompanhar, às 7h30 lá no Tênis Clube, essa briga por Campinas em chegar a mais uma final de um torneio do basquete feminino. E basquete feminino que é muito tradicional aqui em Campinas, né? Desde com a Ponte sempre. Preta, que conquistou títulos importantes. Bom dia, pergunto para vocês
SAF na mão dessa diretoria, vocês acham que os sócios vão aprovar? Júlio Oliveira. Olha, Júlio, o que eu tenho de informação é que caminha para aprovação, viu? No conselho, a questão da SAF, acredito que vai andar na Ponte Preta, mesmo com todos os questionamentos envolvendo a diretoria. Hoje aí, muros pichados majestosos, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas o que eu tenho de informação é que tudo indica que a SAF vai andar e internamente é visto como a solução. Não sou eu que estou dizendo isso, mas internamente os dirigentes entendem como a solução viável diante da crise financeira para o clube, já que a Ponte Preta precisa de recursos e ela não tem de onde tirar para sair desse lamaçal que ela se encontra hoje, né? Mas daqui a pouco a gente fala com mais calma sobre isso. O Wagner de Hortolândia, bom dia pessoal do CBN Esportes, um ótimo final de semana a todos. Que coisa ver um jogo de Copa e ontem só por Deus mesmo. Cara, o gol do Santos, o segundo gol do Botafogo, né, contra o Santos, Fábio Scheib, e o gol do Vitória contra o Vasco, depois de a gente acompanhar grandes jogos em Copa do Mundo, é de doer, hein, Fábio? Está decretada a volta do Brasileirão, realmente, né? Com esses 2 gols. O gol que o Brasil acabou dando para o Botafogo aos 40 e tantos minutos, né? Último lance da partida. Um gol bizarro também, assim como o do Vasco, né? O Vasco foi tentar sair jogando, mais uma vez perdeu a bola de uma forma simples ali na frente da área, acabou tomando o gol. E ontem, após o jogo do Botafogo e do Santos, o Marçal, lateral esquerdo, experiente Marçal, jogou na Premier League já também durante muito tempo, falou que o jogo entre Botafogo e Santos fez lembrar muito o duelo entre Argentina e Inglaterra, hein? Olha só. Podemos ter uma Copa do Mundo no Brasileirão, cara. Bom, falando em Copa do Mundo, contato agora com o Leonardo Dai, vamos aos Estados Unidos, Nova York. MetLife Stadium, a casa do New York Football Giants, será palco da grande decisão entre Espanha e também Argentina. E tá acabando, né, Júlio? Tá acabando. Tá acabando. Você gostou da Copa ou não? Já começo a viver aquela depressão pós-Copa. Eu vivi muito a primeira fase, me apaixonei pela primeira fase. Mata-mata foi legal, só que aí eu tive uma grande desilusão pós-Brasil. Decepção. Cara, dessa vez, até 2022 não foi tanto como agora, cara. E olha que 22 doeu o jogo contra a Croácia. Mas depois da eliminação do Brasil, me deu uma brochada, viu, Copa do Mundo. Aí ainda mais que a Argentina tá bem de novo. Aí você ficou offline. Eu vi todos os jogos. Bom. Mas eu vi fazendo outras coisas. Por exemplo, certo. Inglaterra e Argentina, tava fazendo uma faxina em casa. Boa! O jogo. Aí você só colocou distrair a cabeça. Aí pra ouvir e começou... ouvia a CBN, aí eu dava uma espiadinha no Everaldo lá na PTV. Boa. Mas sem sentar no sofá e apreciar o jogo. Mas a final é diferente. Boa. Aliás, Leonardo Dai, é uma Copa do Mundo. Na verdade, o Dai, ele vai trazer um cenário, porque ele acompanhou de perto, né? Sim. Ele foi o representante da CBN. Principalmente do final da primeira fase até agora. Exatamente. Né? Então, vamos pegar a visão de quem acompanhou de perto a Copa do Mundo? Vamos. Pois não, Leonardo Dai. Eu acho que tecnicamente foi uma boa Copa do Mundo, uma das melhores que eu vi aí. Eu acho que o formato com 48 seleções, ele trouxe mais coisas positivas do que coisas negativas. Eu acho que esse é um ponto importante. Alguns ajustes podem ser feitos, essa questão da classificação dos terceiros colocados me incomoda, mas enfim. Eu acho que tem um ponto importante que são as novas regras para tornar o jogo mais dinâmico. Na Copa do Mundo funcionou, né? As regras ali anti-cera, digamos assim, têm funcionado. Quero ver se elas vão funcionar também no nosso ambiente aqui de Campeonato Brasileiro, de Liga dos Campeões e Libertadores, enfim, os campeonatos de clubes, mas o balanço nesse aspecto é positivo. O que eu acho que ficou de negativo são as interferências comerciais na dinâmica do jogo, né? Então essa coisa da parada técnica obrigatória que divide o jogo em 4 tempos, essa coisa da final agora que vai ter um intervalo de quase meia hora para fazer show, isso muda muito a dinâmica do jogo, cria quase um outro esporte. Eu acho que é algo que o futebol vai ter que sentar para resolver, inclusive há uma tendência de que a Eurocopa de 2028 já não seja assim. E o aspecto mais negativo, aliás, 2 aspectos mais negativos dessa Copa. Primeiro, a organização, assim, claramente vários estádios e várias cidades americanas não estavam preparadas para a organização de um jogo de futebol. Então, algumas coisas assim, por exemplo, no jogo agora de Atlanta, na semifinal Argentina e Inglaterra, eu soube de jornalista que ficou 2 horas na fila de passar ali a credencial e passar a mochila no raio-x para conseguir entrar no estádio. Erros básicos, primários de segurança, de organização, cometidos pelo esquema de segurança da Copa do Mundo. E o pior de todos
os eventos foi a perversa relação entre a FIFA e o governo dos Estados Unidos ao longo de toda essa preparação, que explodiu de maneira mais clara nas questões imigratórias e árbitro que não consegue entrar nos Estados Unidos, essa coisa toda, e naquele inacreditável episódio em que o Trump anulou a suspensão do Balogun para ele jogar o jogo dos Estados Unidos contra a Bélgica. Isso foi muito ruim e mostrou o futebol. A gente falou muito nos últimos anos no mundo, né, de fragilidade dos sistemas de freios e contrapesos da democracia pelo mundo afora, né? Acho que o futebol encontrou esse momento de choque nessa Copa do Mundo. O futebol está bem mais sujeito às interferências governamentais e às viradas de mesa há lá anos 30, 40, 50 do que a gente imaginava. E acho, Dai, que essa questão, principalmente do intervalo, das paradas, é um processo da americanização do esporte, né? Porque nos Estados Unidos, sabe, Shaibi, você tem isso, né? Os esportes eles são divididos em sua maioria em 4 períodos, né? Na NBA, na NFL, e nas finais, principalmente no Super Bowl, que é a final da NFL, você tem o halftime show, que é o show do intervalo, que é uma coisa muito tradicional. Então acho que, por ser nos Estados Unidos, a FIFA também meio que andou em conjunto com a cultura do país, de ter esse espetáculo numa grande decisão. Só que, não sei, por exemplo, eu sei que você não gostou muito da questão da paralisação, né, Fábio? E é uma coisa que divide a galera, né? Não só eu, né, Julio? Lógico, a gente vê pelo futebol, como o Dai disse, né? São 4 tempos agora, né? E os próprios jogadores também, muitos técnicos, assim como a torcida. A torcida vaiou todas as vezes que tivemos paralisação, essa parada para hidratação. Aí a torcida dentro do estádio acabou vaiando também, reclamando bastante, porque muda o jogo realmente, né? São 4 tempos agora. Quem estava jogando melhor no primeiro quarto aí pode arrumar a casa, né, fazer outro esquema, o treinador ali, mudar tudo, começa a jogar bem no segundo quarto, então é dividido realmente. A gente sabe que a função dessa pausa para hidratação, apesar de muito calor nos Estados Unidos, muito quente alguns jogos, é justamente a propaganda, né, os patrocínios ali que entram, principalmente na televisão, e isso atrai bastante o público. E a gente sabe que a cultura americana do entretenimento é muito forte também, agora na final, como disse o Dai também, meia hora de intervalo, justamente para show de Justin Bieber, né, Shakira, a Madonna vai estar lá também. Então é entretenimento, é trazer mais propaganda, trazer mais dinheiro justamente ao evento, que já é muito bem organizado, muito bem pago também financeiramente. Agora mais ainda, né, meia hora de intervalo, essa própria parada para hidratação é algo que chama atenção. Além disso, né, muita gente reclamou, inclusive no final da Copa agora, ingressos que estão disponíveis ainda, né? Muita gente com ingresso no mercado paralelo, podemos dizer assim, na base de $8 mil, valendo um ingresso para a final, cerca de mais de R$40 mil. Aí, né? A FIFA, dessa vez, desandou também nos preços dos ingressos, mesmo no site oficial, antes do torneio. E só um detalhe, não era uma pausa para hidratação, né? Era uma pausa break, era um intervalo, porque todas as vezes na transmissão que parava para que os jogadores pudessem beber água, entrava um patrocínio. Então eles conseguiram interromper o jogo, porque eles venderam essa situação para ganhar mais, né? Aí entra a situação. Então eles meio que falaram que era essa pausa para hidratação para ter aí a grade dos comerciais preenchidas nas transmissões da Copa do Mundo. E agora tem um aspecto que é a questão dos pênaltis, o aproveitamento dos pênaltis. Quem tem uma matéria especial sobre isso é Matheus Maciel, primo de Caio Maciel. Fala aí, Matheus. O pênalti perdido por Bruno Guimarães na derrota do Brasil para a Noruega vai permanecer na memória dos brasileiros. Mas a frustração não foi exclusividade da nossa torcida. A Copa de 2026 mostra que vencer um goleiro na marca do pênalti tem sido um desafio cada vez maior. Até agora foram desperdiçados 21 dos 61 pênaltis cobrados, entre eles o de craques como Mbappé e Messi. Isso significa que apenas 40 terminaram em gol, um aproveitamento de 65%. Esse é o pior índice de conversão da história das Copas desde 1966, quando essa estatística passou a ser registrada pela empresa Opta. Nas edições de 66 e 70, todos os pênaltis viraram gols. Mas depois disso o aproveitamento vem caindo. Na Copa de 2014 a taxa foi de 77%. Na de 2018 caiu para 70%. Em 2022 ficou em 67% e agora chega aos 65%. Mas o que de fato explica esse baixo aproveitamento?
O ex-goleiro do Vasco e Palmeiras e comentarista do Grupo Globo, Fernando Praz, apontou a evolução na preparação dos goleiros. No começo, era muito empírico, né? Tu assistia o jogo na TV, enfrentava os caras e ia tirando suas análises. Então não tinha muito estudo, não. Agora, hoje em dia, é uma coisa quase que científica, né? Tem um banco de dados enorme de pênaltis de todos os jogadores, mas tu consegue criar padrões. Então, assim, tu já aumenta a tua probabilidade de defender, né? Na visão do preparador de goleiros do Flamengo, Thiago Heller, a combinação entre tecnologia, acesso à informação e treinamentos específicos também contribui para o aprimoramento da posição. A posição de goleiro evolui muito, né? O goleiro hoje, além das virtudes ali da capacidade defensiva, que juntamente com a questão da informação, com a questão da tecnologia, eu acho que isso aí contribuiu bastante para que esses números aumentassem, né? Além disso, o ex-goleiro Fernando Praz considera que a parte física dos goleiros se tornou um diferencial. O goleiro hoje está mais alto, está muito mais forte, tem mais explosão, ele pode esperar ao máximo a batida para não definir o canto muito antes para o batedor e ele consegue chegar com muito mais velocidade na bola, né? Mas ainda existe a chance de que essa edição não seja a pior em aproveitamento de pênaltis. Tudo vai depender do que vem pela frente. Se houver pelo menos 4 cobranças bem-sucedidas, o índice de conversão vai superar o da Copa de 2022. No sábado, França e Inglaterra disputam o terceiro lugar e no domingo, Argentina e Espanha duelam pelo título de campeão. Com a colaboração de Rodrigo Bressani e do Rio de Janeiro, Matheus Maciel. Obrigado, Matheus. A questão dos pênaltis também chamou a atenção, infelizmente para nós, né, que sofremos muito com isso, principalmente com o pênalti do Bruno Guimarães. Agora são 11 horas e 32 minutos, daqui a pouco informações de Guarani Ponte Preta. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de julho de 2026. Um relatório da Polícia Federal indica um carro de luxo e voos em jatinho como indícios de ligação entre o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar, e o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho. Os elementos descritos no documento fortalecem a suspeita da relação entre o ex-deputado estadual e o grupo de contraventores, investigado na 5ª fase da Operação Unha e Carne. A ação apura a relação de agentes públicos e políticos com o crime organizado no Estado. Os preços do petróleo operam em alta e devem fechar com a maior elevação semanal desde abril, quando a cotação da commodity alcançou o pico próximo de $120. No momento, o barril do Brent é vendido a quase $87. Com isso, o petróleo acumula avanço de mais de 13% até agora na semana. O movimento é impulsionado pelos temores em relação ao tráfego no Estreito de Hormuz, rota crucial para o setor petroleiro. O canal foi bloqueado pelo Irã como retaliação aos ataques feitos pelos Estados Unidos nos últimos dias. Em meio às tensões, o presidente Donald Trump retomou o bloqueio às embarcações iranianas. E 2 jogos movimentam a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira. Às 8 da noite, o Fluminense enfrenta o Bragantino e o Mirassol joga contra o Grêmio. Ontem, o Botafogo venceu o Santos por 2-1 e o Vitória derrotou o Vasco por 1-0. No fim de semana, não haverá jogos do Brasileiro por causa da Copa do Mundo. Amanhã, França e Inglaterra disputam o terceiro lugar da competição em Miami, às 6 da tarde. No domingo, a Argentina, de Lionel Messi, e a Espanha, de Lamine Yamal, brigam pelo título às 4 da tarde. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Volkswagen Germânica apresenta a mega operação de vendas Volks Vale Mais.
Polo Track a partir de R$ 86.990 com seu usado na troca e taxa zero. E T-Cross a partir de R$ 119.990 e taxa zero. Passe na Volkswagen Germânica e aproveite as melhores condições para sair de Volkswagen novo. Consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, agora 11 horas e 36 minutos. Vamos aqui com mais participações pelo nosso WhatsApp. Bom dia, amigos do CBN. Brasão é aquela vaca leiteira, enche o balde, depois dá uma patada e derruba tudo. Santos, sério candidato a rebaixamento. Grande Fabião, lá de Hortolândia, Hortocity. Valeu, Fabião, obrigado pela mensagem. Altos e baixos no Fantástico, né? Ontem o jogo foi terrível, né, Fábio Scheibe? Não sei se você teve a oportunidade de ver. Eu vi 70% do jogo. Minha nossa, cara. Pelo amor de Deus, nível técnico baixíssimo. Exatamente. E o Santos tá com sério risco mesmo, né? Hoje o Neymar se reapresenta, né? A gente não sabe se o Neymar vai ficar ou não vai ficar, tem contrato até dezembro também. Hoje o Neymar voltando à Vila Belmiro aí depois da Copa do Mundo, mas o Santos corre sério risco de rebaixamento sim, porque o time não engrena, né, Júlio? Parece que o time não vai. Tem bons jogadores até, o Santos Barreal fez uma boa partida ontem, mas o Santos tá estranho, viu? Assim como o Vasco também, né? O Vasco ontem jogando contra o Vitória, mudou o treinador, tem um treinador português novo, agora o Pedro Emanuel, com carreira no Porto como zagueiro também, desconhecido do público brasileiro. O Vasco é o time que abre a zona de rebaixamento ali. E agora a gente pode lembrar que passou um turno já, né? O pessoal não pode estar tentado a isso também, não pode estar atento a isso. Mas o Vasco, o primeiro turno do brasileiro já foi, tanto para Vasco quanto para Santos, né? Bom dia, Júlio. Você viu que o ingresso da Argentina e Inglaterra é o mais caro da Copa? Wilson, o Fábio acabou de mencionar aqui, né? Acho que foi próximo aí de quando você mandou a mensagem. Realmente, valores inflacionadíssimos na Copa do Mundo. Salve a galera da CBN, mais triste não é ver a Argentina ganhar os jogos e chegar na final. O triste foi esperar essa postura da nossa seleção brasileira. Wesley Gonçalves, concordo contigo, Wesley. Eu mesmo, assim, um ato de paixão mesmo pela seleção, de acreditar, um ato de fé. Eu acreditei bastante que a seleção faria uma Copa melhor do que fez, infelizmente foi bem diferente, né? Concordo com você, foi bem decepcionante. Salve, amigos, bom dia para os fãs de corrida, uma boa notícia, a pole do Rafa Câmara na Fórmula 2, aliás, Vini tá mandando a mensagem aqui, que talento, né? Para mim, o melhor prospecto em termos de piloto brasileiro dos últimos 20 anos, facilmente, o Rafa nos dá muita esperança que teremos um futuro muito bom na Fórmula 1 em breve. Pois, Júlio, Lupi, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Claro, fica à vontade. A Copa do Mundo ainda é o principal assunto desse final de semana. Amanhã nós teremos a decisão do terceiro lugar e no domingo a grande decisão entre a Argentina e Espanha. A campanha do Brasil ainda deixa aí um sentimento no torcedor. O Brasil lutou, mas o sonho do Hexa precisou ser adiado mais uma vez e ficou aquela sensação que poderia ter ido um pouco mais longe. Mas ganhar e perder faz parte do futebol. Agora, a Copa do Mundo segue com grandes confrontos pela frente. Tem a disputa do título e também a disputa pelo terceiro lugar. Jogos que prometem muitas emoções. Afinal, quem vai ser o grande campeão? Espanha ou Argentina? No Instagram do A Cidade On, o Zé Neves, ele continua acompanhando tudo de perto no Na Torcida com Pague Menos. Ele está trazendo destaques e também os principais acontecimentos da competição. Então fica o convite para você acompanhar o Zé Neves Na Torcida com Pague Menos. E para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
11 horas e 40 minutos. Agora informações do Guarani, meu caro Antônio Lupe. Hoje a apresentação de 2 reforços no Bugrão. 2 reforços, 2 atacantes. Um é conhecido aqui do futebol de Campinas. Nós estamos falando de Everton Brito, que já atuou no rival do Guarani, na Ponte Preta, em 2 temporadas, 2024 e também 2025. Em um certo momento, até se destacou com a camisa da Macaca. Em 2026, Everton Brito estava no América Mineiro, mas não tinha tanto espaço no Coelho, que é o último colocado da Série B. Everton Brito saiu da 2ª divisão do futebol brasileiro para ser uma das opções do ataque de Hélio Cizenando pelo Guarani. E hoje, na apresentação, o Everton Brito, experiente jogador, falou a respeito da negociação e também sobre a busca por um espaço no time titular e os objetivos com a camisa do Bugrão. Minha expectativa é para que der certo, né? Conversando com o front aí, foi muito fácil a negociação. Até porque eu conheço o Guarani, conheço a cidade, queria muito vir. A gente até negociou um pouco na primeira janela ali, né? Acabou que não deu certo, o América não liberou e tal. Mas estou muito feliz que deu certo. E minha expectativa primeiramente, ter a primeira classificação, né? Tá no G8 ali. E depois o acesso, né? Não, estou muito feliz de estar aqui no Guarani. Essa questão da contusão foi mais um desconforto ali, né? Espero estar no campo nesse final de semana já, treinando com o grupo, para poder ajudar o Guarani nesses próximos jogos aí. Para poder marcar os gols tem que estar na área, né? Pisar na área. Claro que são características, dependendo da característica do jogador. Eu costumo ajudar bastante na marcação, para poder não tomar gols, né? Começar desde lá da frente. E essa questão do gol é natural, surge natural as oportunidades, aproveitar as oportunidades que aparecer. Bom, além do Everton Brito, Matheus Guilherme também foi apresentado, jogador que trabalhou com o Hélio Cizenando no Capivariano. Quem estava ao lado dos atacantes, o Frontini, que é o homem forte do futebol do Guarani, e ele falou a respeito sobre essa situação dos atrasos, né, e de como foi a reunião com membros da torcida organizada no início da semana após a derrota para o Paysandu. Saldo positivo, vieram querer conversar, eu não vejo problema nenhum quando vem de uma maneira respeitosa e assim que aconteceu, colocaram o ponto de vista deles, a gente esclareceu alguns pontos e foi tudo tranquilo. Acho que toda vez que tiver esse tipo de encontro, que seja de uma maneira respeitosa, sem violência, sem palavrões, sem agressões, não vejo nada demais. E foi assim que aconteceu. Conversaram numa boa, os atletas entenderam, a gente também, esclarecemos algumas coisas e seguimos, tudo tranquilo. Cara, o salário, a gente está com déficit, e aqui ninguém vai esconder nada de ninguém para passar pano, até porque a gente tem que ser verdadeiro. O quanto antes acertar isso daí, entendeu? E a gente está conversando olho no olho, e eu posso falar até dias que está atrasado e o que está atrasado sem problema nenhum, e é assim que eu trato ali o ambiente no dia a dia, porque só assim a gente vai conseguir ter o respeito dos atletas, entendeu? Ficar passando pano, ficar vaselinando, eu acho que não é o caminho certo. Tem esse débito, a gente está correndo o quanto antes para resolver, mas eu não tenho que reclamar nada não. Os atletas vêm dando o seu melhor, comissão técnica também. Eu sei que o pessoal está comentando muito o que aconteceu no último jogo, mas 45 minutos não nos define. O que nos define é o campeonato. Vou dar um exemplo para você. Se a gente tivesse terminado ali o primeiro tempo e tivesse mantido o mesmo bom primeiro tempo que a gente fez, hoje nós éramos líder do campeonato, né? Agora, lógico que nós deixamos a desejar no segundo tempo. Quando eu falo nós, eu sou o principal responsável, sabe? Mas o 45 minutos não nos define. O que nos define é o que a gente vem fazendo o campeonato todo. Então o alerta está ligado, a gente tem uma decisão, o líder do campeonato nesse momento, a gente tem um respeito muito grande, mas dentro de casa a gente precisa do resultado. Olha, primeiro que o departamento de futebol está muito blindado em questão da área política, sabe? A gente entende esse momento do clube, vai ser resolvido, né? Possivelmente a gente espera que dê tudo certo aí, que a gente dê essa continuidade.
É nisso que a gente acredita e é isso que vem passado para os atletas, mas a gente tem que focar só no jogo. Não tem como a gente fugir disso daí. Eu espero que até lá a gente consiga assim, resolver, se não for tudo, uma parte dessa parte financeira, principalmente para os atletas terem essa tranquilidade. É lógico que quanto mais se estende, não é bom, sabe? Algumas coisas no futebol a gente vai pegando nesse tempo que a gente está. Se pagar em dia ajuda? Não sei, eu não consigo te dar essa resposta. Mas às vezes quando atrasa acaba atrapalhando um pouco, isso eu sei, entendeu? E graças a Deus a gente tem um grupo comprometido que vem se blindando, principalmente nesse momento aí que a gente vem passando desse desencaixe aí, que a gente possa resolver o quanto antes. Bom, o Guarani não entra em campo no final de semana, só na segunda-feira que vem, dia 27, para enfrentar a Inter de Limeira no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Júlio. Novos reforços chegando aí, Fábio Chaib. A gente sabe que o Guarani vai atuar com reforços pontuais, né? Não pode deixar inflacionar a folha, muito pelo contrário, o objetivo é enxugar a folha. E o Everton Brito e o Matheus Guilherme são peças de reposição aí para Mirandinha, Dentinho, Parede, jogadores que acabaram deixando aí o clube, Fábio Chaib. Exatamente, Júlio. O Matheus Guilherme no mesmo esquema que veio o Carlos Eduardo, né? O Hélio Cizianano conhecendo o jogador, um jogador não tão conhecido do público campineiro, do próprio Bugrino também. É um homem de confiança ali do Hélio Cizianano no Capivariano. Vem para ajudar justamente nessa questão de mais peças aí para o ataque também. Creio que no primeiro momento não vai ser titular, vai entrar ao decorrer das partidas e pode ser um bom reforço. O Hélio deu aval, então a gente tem que confiar no Hélio Cizianano para essa posição, para esse jogador. Já o Everton Brito, né, vem numa troca com o Guilherme Parede. O Everton Brito é conhecido já do público campineiro, atuou pela Ponte Preta, ajudou a Ponte Preta também, apesar de não muitos jogos, né, mas deu uma qualidade para a Ponte no ano passado, nos outros anos que acabou atuando por aqui. O Guarani tentando se reforçar aí justamente no momento que mais precisa, né, Júlio? Esse momento de faltando agora 11 jogos, se formos pensar, né, para esse objetivo final, 5 da primeira fase, mais os 6 do quadrangular, o Guarani tentando fazer desses jogos aí verdadeiras decisões, e essa questão extracampo aí não é no momento mais adequado para acontecer, né? Atraso de salários, a gente sabe como acontece, qual é o final disso, em muitos clubes a gente tem exemplos sobre isso. O Guarani teria que acertar esse ponto para justamente aí chegar forte no momento que mais precisa na temporada e chegar ao objetivo, que é o acesso ali em outubro, quando vai terminar a Série C. É isso, né? E hoje eu percebi um Frontini muito sereno também em relação à questão dos bastidores, né? O Guarani tem um processo eleitoral chegando aí no dia 26, então percebi ele com uma preocupação aí de blindar o elenco, de não deixar que essas questões externas interfiram, porque o Guarani precisa de uma reação, né? Dia 27 contra a Inter de Limeira é um jogo importante, até ele cita aí, né? Se a gente tivesse vencido o Paysandu, estaríamos na liderança hoje. Então foi um vacilo, assim como os últimos 4 jogos o Guarani caiu de rendimento, mas se tem um momento que o Guarani pode sacudir, mexer os eixos ali, ó. Estamos com uma queda de rendimento, esses atrasos não podem continuar, é agora. Porque o Guarani se classificando para o quadrangular final, tem que ter foco total, que a parte extracampo esteja alinhada também, porque o que importa, no final das contas, não é a liderança agora, né, Lupe? Não. Sim o acesso lá no quadrangular final. Então, é o momento de corrigir a rota e não deixar que isso vire uma bola de neve maior, é agora. Exatamente. E se a gente pegar o retrospecto das últimas competições da terceira divisão, ano passado, vamos lembrar, Caxias, né, foi o líder, foi quem fechou na primeira colocação, não subiu. Botafogo da Paraíba, por muito tempo, disputava a Série C, né, na verdade, a Série C, sempre fechava ali na liderança e não conseguiu acesso. Então essa questão, claro que tem alguns benefícios, você ficar ali próximo primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar, principalmente para decidir jogos importantes no quadrangular em casa, mas o primeiro objetivo é a classificação. E claro que se tem esses problemas financeiros, aí precisa de um trabalho ainda mais forte da diretoria, e o Frontini se enquadra nisso para blindar o elenco. Mas eu acho que essa situação política, Júlio, do dia 26 ainda atrapalha muito e tem causado aí um certo desconforto. Imagina, você é o Rômulo Amaro. Como é que você vai pedir ali um empréstimo ou tentar negociar um patrocínio, sendo que você não tem a certeza que no dia 27
ele vai ser o presidente do Guarani, se vai ter algum novo presidente por conta dessa eleição. Então eu acho que mesmo o elenco estando blindado, como disse o Frontini, essa questão política eu acho que interfere na busca por recursos e consequentemente atrasando aí o salário dos jogadores nessa temporada de 2026. E querendo ou não, né, Julio? Querendo ou não, né, a oposição agradece, né? Agradece esse atraso de salários aí, porque dá força para a oposição justamente nesse momento mais conturbado agora do Guarani, apesar de ser um mês apenas de salários atrasados, pode servir como algo até político nessa questão eleitoral também, essa falta de pagamentos, né, esse atraso salarial. 11h51, daqui a pouco a gente volta trazendo informações da Ponte Preta. CBN Esportes Campinas. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Você não perde nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. E Barbacoa, muito além da carne. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Brasil perdeu ontem para os Estados Unidos, 3-0 na Liga das Nações de Vôlei Masculino. Parciais de 25-23, 25-19 e 25-18 para o time americano. O Brasil volta a jogar hoje, dia 17, às 10 da noite. O Brasil encara a Polônia. Na classificação, a seleção brasileira está na 8ª posição com 16 pontos. A Polônia, próximo adversário da seleção brasileira, é a 3ª colocada com 20 pontos e apenas 2 derrotas no torneio. No Iga Atacado, economia de verdade te espera todos os dias. Aproveite ofertas especiais para abastecer a casa e encher o carrinho com muito mais vantagens. Confira. Arroz broto legal tipo 1, 5 quilos, R$ 24,98. Margarina Doriana com sal exceto light, 500 gramas, R$ 5,69. Leite condensado moça semidesnatado TP 395 gramas, R$ 5,59. Detergente em pó Tixan 1,6 quilos, R$ 15,98. Passe no Iga Atacado e aproveite. Ofertas válidas até 20 de julho ou enquanto durarem os estoques. Todos os sábados, na CBN, César Urgnani e Enzo Urgnani apresentam o CBN Motor. Das 10h30 às 11 da manhã. Oferecimento Hyundai Andretta. Sempre o melhor negócio. Quem conhece, confia. Quer um plano para curtir as férias? Deixa com a gente. Ative o modo férias da Unimed Campinas e tenha mais tranquilidade onde estiver. Planos de saúde com 100% de desconto na segunda mensalidade para você, sua família ou empresa. Mais vantagem, metade da coparticipação até dezembro de 2026. Tudo para você curtir as férias sem preocupação. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate. Consulte condições. Promoção por tempo limitado. Vem aí a 20ª Feijoada do Giovanetti. No dia 8 de agosto, a partir do meio-dia. Serão mais de 4 horas de open bar e open food no clima gostoso que só o Gio sabe criar. E o melhor, você ajuda instituições que transformam vidas na região, como a ABIT, a Fundação Penido Bournier e a Associação Douglas Andriani. Garanta seu ingresso e faça parte dessa tradição solidária. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija.
Começou o Lexus Campinas Fest, trazendo condições especiais e vantagens exclusivas para você viver a experiência Lexus. Confira. 10 anos de garantia, taxas a partir de 0 e bônus exclusivo. Agende um test drive e venha conhecer a experiência de exclusividade, luxo e inovação que só um Lexus pode oferecer. Acesse lexuscampinas.com.br ou visite nossa concessionária. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo. 11h55, estamos de volta, hein, aqui com o CBN Esportes para falar da Ponte Preta, que hoje amanheceu com os muros do Moisés Lucarelli pichados. Pichação é crime, Antônio Lupe, sabia disso, né? É dano ao patrimônio, né? Exatamente. Grafite e pichação são coisas diferentes. São coisas diferentes. Grafite é arte, quando autorizado, e pichação não consta no na nossa legislação. Pois não, Lupe. E hoje, pichações, né? Pichações. Em relação aos problemas, na verdade, a questão envolvendo a SAF. Porque ontem, Júlio, ouvinte do CBN Esportes, o presidente Luiz Torrano, da Ponte Preta, afirmou que recebeu uma proposta muito interessante. Exatamente, para quem está no YouTube está vendo aí as pichações que foram feitas nas paredes do Moisés Lucarelli. Alguns torcedores usaram esse meio, né, para reclamar, esse método para reclamar sobre os dirigentes que estão comandando a Ponte Preta. Os principais alvos, o próprio Luiz Torrano e também Marco Antônio Eberlin, que é vice-presidente do clube. O torcedor não está satisfeito e já existe agora um protesto um pouco mais forte, inclusive amanhã, antes do jogo contra o Goiás, marcado para as 4 da tarde. No Moisés Lucarelli também está previsto mais protestos do lado de fora de alguns torcedores, de algumas organizadas, em relação a essa administração. Problemas financeiros, a Ponte também na questão esportiva não consegue deixar o torcedor contente, até porque não vence há 11 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, está na penúltima colocação com 8 pontos e caminha a passos largos para mais um rebaixamento. O técnico Márcio Zanardi, dentro das 4 linhas, quebra a cabeça para montar o time que vai enfrentar o Esmeraldino amanhã no Majestoso. O Márcio Silva, zagueiro, está suspenso, está fora, é desfalque certo. E qual é o provável time, Lupe, que a Ponte vai colocar em campo? Olha, meu amigo, minha amiga, torcedor da Macaca, torcedora da Ponte Preta, eu não faço ideia do time que o Márcio Zanardi vai colocar. Até porque jogadores indo embora, Diego Tavares, Diogo Silva, essa questão envolvendo a suspensão aí do Márcio Silva. Então, sinceramente, não sei o que o Márcio Zanardi está pensando para montar o melhor time da Ponte Preta para tentar vencer o Goiás. Situação desesperadora da Macaca, que amanhã precisa vencer para não entrar numa das piores sequências da história do clube, sequência sem um resultado positivo. Eu tentei montar aqui uma escalação, Fábio Scheib, realmente tive muita dificuldade, né? A Ponte, por exemplo, não consegue encontrar um lateral direito, né? O Júlio agora parece estar liberado pelo departamento médico. Mas só tem ele também, né? Só tem ele, cara. Tanto que o Kevinson foi quem fez essa função. Improvisado, né? O Criciúma, exatamente. Então, é uma Ponte, Fábio, que tenta juntar os cacos, que tenta dar algum tipo de resposta, né? Porque o tempo tá passando e é uma situação cada vez mais crítica, viu, Fabião? Pela honra também, né, Júlio? Desde o dia 24 de abril que a Ponte não vence, uma vitória no campeonato contra o América, né? O lanterninha da competição pela 6ª rodada, lá se vão 11 jogos realmente, a Ponte conseguiu nesse período apenas um empate, né? O Márcio Zanardi já assumiu a Ponte Preta há mais de 5 jogos, não venceu ainda, e a situação se complica, os recordes negativos são batidos, e a Ponte tentando respirar um pouco, né? Com toda essa questão fora de campo que atrapalha muito, jogadores que saem toda hora, todo momento. Márcio Zanardi aí tentando buscar soluções para essa vitória, enfrenta um Goiás que briga lá para a parte de cima da tabela. Jogo complicado no Moisés Lucarelli, e essa promessa aí de protesto também, parece que a torcida está acordando e está tentando reverter essa situação que parece ser irreversível no momento, pelo menos em relação a essa tabela da Série B, né? A Ponte Preta há muito tempo sem vencer e a situação cada vez mais tenebrosa, aí, afundando bastante na degola da competição. Cara, a Ponte tem 8 pontos, o Ceará
que é o primeiro time dentro do Z4, tem 18. A Ponte tem 10 pontos a menos do que o primeiro time dentro do Z4. O Londrina, que é o 16º, que hoje estaria livre do rebaixamento, tem 19, ou seja, são 11 pontos. A Ponte, se não vencer esses 2 últimos jogos do primeiro turno contra Goiás e Operário, ela continuar com 8 pontos, eu acho que dificilmente uma reviravolta vai acontecer no segundo turno. E se ela vencer os 2 jogos, ela vai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entra numa situação muito parecida com aquela que o Vila, em 2022, que depois teve uma campanha de campeão e por isso escapou. E se não me engano, o Guarani em 24 também virou com 14 ou 13. Com o ano que ele foi rebaixado. O Guarani, dificilmente também não consegue. O Guarani acho que vira até com menos, né? Ele não estava naquela conta que você fez recentemente, dos 8 pontos lá? Tava, até a 17ª rodada, 17ª, né? ele vence? Eu acho que ele vence 2 jogos. Então, se ele tinha 8 ou menos na 17ª, então ele não tinha mais que 14 pontos. Exatamente. Né? No máximo 14 pontos. Então é realmente uma situação bem complicada aí para a Ponte Preta. Matematicamente falando, nunca houve uma recuperação dessa magnitude. O ponto é que o time precisa de alguma reação, né? Porque até acho que o recorte vai ser mais equilibrado esse ano em termos matemáticos, só que não adianta a gente ficar projetando aqui, sendo que o time, em termos de bastidores, continua com vários e vários problemas. Se tem agora esse anúncio da proposta da SAF como uma solução, eles entendem dessa maneira. Até sei que alguns são... O próprio Berlim não é tão favorável assim à SAF, mas entende que neste momento deve ser a solução. De qualquer maneira, a gente vai ter que esperar os próximos passos aí, mas nessa esperança... É mais esperança do que confiança que a Ponte consiga dar algumas respostas aí nos próximos jogos. O Guarani virou com 11 pontos em 2024. O Ituano virou com 13 e os 2 foram rebaixados. O Brusque, eu não lembro do Brusque. A Chape não. O Brusque também caiu. Com 19, hein? Isso aí, 4 horas tem arena, hein, gente? Hoje tem pra arena. Sextarmos pré-Copa. Segunda-feira a gente tá de volta. Lembrando que temos amanhã, 4 horas da tarde, o duelo da Ponte Preta contra a equipe do Goiás no Majestoso. E na sequência, a disputa pelo terceiro lugar. Inglaterra e França, hein? Exatamente. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Um abraço.